Emanuele. Oi, Emanuele, tudo bem? Oi, tudo bem, Vitor? Tudo bem. Me passaram que eu posso te chamar de Manu, procede? Procede, pode sim. Então, Manu, eu vou te apresentar e ler o currículo rapidinho, dizer onde se formou, no que se formou, e vou te passar a palavra logo na sequência. Aí, a gente mantém um ritual de tapar as nossas câmeras. Aí não fica incomodada com isso, qualquer coisa também a gente vai continuar aqui e você vai poder me chamar a qualquer momento. Tá bom, a Emanuele é bacharela em biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, por onde também é mestra em Ciência da Informação, formada no PPGCI de lá. Atualmente ela é doutoranda também no PPGCI UFMG, e lá na UFMG ela é pesquisadora do grupo de pesquisa Estudos em Práticas Informacionais e Cultura, o EPIC, que fala com um acento mais no E. O EPIC. Isso, e além do EPIC... e além do EPIC, ela também é pesquisadora do grupo de pesquisa Informação na Sociedade Contemporânea da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O seu tema de estudo atual na tese dela é a nova biblioteconomia de David Lanks no contexto brasileiro. Manu, a gente tem passado cerca de 30 a 35 minutos de fala. No final desse tempo eu apareço aqui de volta. Nesse tempo agora eu também coloco um post-it aqui na minha câmera para ficar só você, desativo os comentários. Quando a gente retornar, eu reabro os comentários para recebermos perguntas e tudo mais. Gente que tiver pergunta já de agora, pode mandar direto no box da gente, que vai ter gente anotando. E é isso. Manu, a fala é sua, fica à vontade, qualquer coisa eu tô aqui. Tá joia, Vitor. Muito obrigada. Primeiramente, quero aproveitar para agradecer a você, a Débora, que entrou em contato, e toda a comissão da WebConcib. É uma oportunidade maravilhosa de diálogo que vocês estão nos proporcionando nesse período de quarentena. É uma oportunidade de aproximar pesquisadores, bibliotecários, colegas de profissão, que falam de diferentes temáticas, né? De aproximar essas temáticas de quem está na prática, né? Que muitas vezes fica afastado dos eventos profissionais, não tem essa interlocução com as publicações periódicas. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, que é maravilhosa. Espero que vocês continuem pós-quarentena e que possam continuar divulgando os registros, né? Eu já vi que vocês colocaram 2 as lives já no YouTube, então continuem. É uma iniciativa muito bacana. Então, para a gente começar falando aqui sobre a nova biblioteconomia, sobre as diferentes nomenclaturas de biblioteconomia, a gente não pode deixar de mencionar que, ao longo das últimas décadas, a biblioteconomia ela tem apresentado essa discussão acerca do papel social das bibliotecas, do bibliotecário, de uma maneira mais incisiva, sabe? O caráter social e a importância de se afastar dessa perspectiva tecnicista, que por muito tempo predominou na biblioteconomia, né? Se a gente for vislumbrar logo no início da história de formação dos bibliotecários, né? Desde o primeiro curso na Biblioteca Nacional, posteriormente em São Paulo, a gente vê que o caráter tecnicista ele dominou sobre o humanista, né? E essa perspectiva tecnicista ela vem caminhando. Ela não é um aspecto negativo, a gente deve ressaltar isso, só que não existe técnica sem olhar para o social, sem olhar para as pessoas, né? Porque a finalidade de organizarmos, de mantermos acervos, de preservar a memória é para o coletivo, é para as pessoas. Então, à medida que a gente for pensando que a gente está no século XXI, que novas tendências contemporâneas surgiram, outras discussões na biblioteconomia apareceram como pauta de discussão, seja no ambiente acadêmico, né, nas nossas publicações periódicas e até mesmo no nosso contexto prático de atuação como bibliotecários. A gente não pode deixar de vislumbrar as discussões acerca do emprego das tecnologias de informação e comunicação, que foi uma pauta muito relevante, principalmente no início dos anos 2000, né, até anteriormente, a questão da sobrevivência das bibliotecas, né, até a sobrevivência dos livros com as tecnologias indo em voga.
paradigmas em torno da biblioteca no século XXI e em torno da ciência da informação também entraram em voga. E aí eu chamo a atenção para uma pesquisa que foi desenvolvida pela Gabriele Thanos e pela Daniela Silva, para a gente começar a pensar nesses termos de biblioteconomia que estão sendo utilizados hoje, para a gente começar a pensar nessa nova biblioteconomia. A Gabriele e a Daniela, elas realizaram um mapeamento, foi publicado no ano passado, na revista da UFRN, né, do Ciência da Informação de lá, um mapeamento sobre a produção científica nacional e internacional acerca dos seguintes termos, né, da biblioteconomia. Biblioteconomia social, biblioteconomia progressista e biblioteconomia crítica, nas bases BRAPSE e LISA. Né? Então, a gente começa a perceber que esses termos eles começaram a aparecer a partir dos anos 2000 na literatura de maneira geral, em que aqui no Brasil o termo que está mais em voga é o termo biblioteconomia social, né? E a gente deve muito essa emergência desse termo biblioteconomia social, principalmente por conta das ações da FEBAB, né, por causa da pesquisa desenvolvida pela Kátia Lindemann, né, que aqui no caso do Brasil deu mais evidência para essa perspectiva, né? Essa perspectiva de trabalhar o social, de pensar nas comunidades, de pensar nas pessoas, é uma perspectiva que ainda está crescendo aqui no Brasil, mas que ainda tem muito a crescer, ainda tem muito a discutir sobre essas temáticas. E aí, pensando nesses termos novos, né, de biblioteconomia que surgiram, para falar de uma biblioteconomia que a gente já deveria estar fazendo, né, porque se a gente for pensar nos nossos teóricos da área, vários já falaram sobre a importância da gente se desligar um pouquinho dessa perspectiva tecnicista e lembrar que toda essa técnica desenvolvida é para as pessoas, é para o desenvolvimento coletivo, para proporcionar democracia, para proporcionar que as pessoas tenham acesso mais igualitário, né? Então, a gente pensando nas perspectivas contemporâneas da biblioteconomia, Carlos Alberto Ávila Araújo, que foi o primeiro a fazer uma live aqui, ele mencionou que, dentre as perspectivas contemporâneas da biblioteconomia, a gente pode mencionar a mediação da informação, o information literacy, né, que principalmente agora, né, nesse contexto de coronavírus, né, Covid-19, no contexto passado com as eleições, enfim, com essa epidemia de desinformação, essa pandemia de desinformação que a gente vive, né, é importantíssimo que o bibliotecário ele desenvolva nos seus usuários, nos seus membros de comunidade, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa perspectiva de membros, essa perspectiva que instrua as pessoas a utilizarem a informação com mais sabedoria, né? Com mais filtro. E o terceiro aspecto que o Ávila Araújo menciona são os estudos sobre biblioteca eletrônica e digital. E se a gente for pensar nessas três perspectivas contemporâneas que ele aponta, todas elas estão, de alguma maneira, relacionadas com as pessoas, com o usuário, com uma independência no ato de buscar, de associar as informações, de dar significado para elas, né? E nessa mesma linha de atuação, pensando na mediação, na contribuição com a aprendizagem, é que David Lenz propõe uma nova biblioteconomia, tá? Essa nova biblioteconomia que muitos podem torcer o nariz afirmando que não é tão nova assim, mas aqui, como eu mencionei, já houve outros autores que mencionaram essa importância da gente trabalhar com o aspecto social, vinculado às comunidades, né, a perspectiva de democracia, desvinculando um pouco do tecnicismo. Eu posso mencionar alguns como Targino, Macedo, Gomes, diferentes linhas de pesquisadores que eu até gosto muito de utilizar e de citar, mas que, como eu posso dizer, a gente não fez o nosso dever de casa, né? A gente já vem vindo de muito tempo em que o bibliotecário, as bibliotecas, elas têm sido um instrumento de informação para uma única classe, né? Uma única classe predominante. E com essa nova biblioteconomia, David Lenz nos convida a abraçar toda a comunidade, a abraçar quem mais precisa de nós, quem realmente precisa da informação. Então, para esclarecer esse termo, nova biblioteconomia, já que eu mencionei a biblioteconomia social, a progressista e a crítica, eu não vou me aprofundar em cada um desses termos, porque o nosso tempo é escasso, né? Estou vendo aqui o tempo, já passou um tempinho já.
Mas, assim, para afirmar que David Lenz ele não começou com essa perspectiva de nova biblioteconomia com esse nome. Quando o David Lenz, antes dele conceber esse termo nova biblioteconomia, ele trabalhava muito com a perspectiva de biblioteconomia participativa, que é o que ele nos convida, na verdade, a exercer. Uma biblioteconomia mais participativa, uma biblioteconomia onde os bibliotecários, de fato, dêem as mãos para as pessoas que frequentam as bibliotecas ou qualquer outra unidade de informação, para que a gente saia um pouco de trás do balcão, para que a gente se aproxime de verdade das pessoas. Então, ele iniciou com essa perspectiva de biblioteconomia participativa, e com a publicação do Atlas da Nova Biblioteconomia em 2011, é que a gente começa a chamar a teoria dele, de fato, de nova biblioteconomia. E aí a gente fica pensando, por que uma nova biblioteconomia, né? Por que não só biblioteconomia, né? Por que trabalhar com essa perspectiva? Porque a gente não fez o nosso dever de casa, né? E claro que se ele colocasse qualquer outro nome para nos chamar a atenção para o que a gente pode fazer, para todo o nosso potencial, a gente não daria a mesma atenção se não houvesse esse nova na frente. A gente precisa de alguns argumentos motivacionais para que a gente preste atenção em algumas teorias, né? Para que a gente não caia no erro de falar que qualquer teoria não pode ser validada cientificamente, ou que tenha um discurso que paire mais para autoajuda, como eu já ouvi muitas vezes de maneira errônea, quando eu fui apresentar o termo, até mesmo na universidade. Então, voltando à pesquisa da Gabriele Thanos e da Daniela Silva, elas mencionam que o grande divisor de águas na perspectiva de pesquisas de biblioteconomia social, de pesquisas que visem trabalhar as comunidades, o lado mais social da biblioteconomia, foi a partir do CBBD. E ela até destaca o CBBD de 2017, né, que teve eixos específicos para trabalhar essa perspectiva da biblioteconomia. E eu posso afirmar, assim, no caráter mais pessoal, que o CBBD também foi um divisor de águas na minha perspectiva de pesquisa, de profissional, como bibliotecária. Só que no meu caso não foi o CBBD de 2017, como elas mencionaram no artigo delas. Para mim, o meu divisor de águas foi o CBBD de 2015, que o David Lenz foi o conferencista, né, na abertura, né, das primeiras palestras do CBBD na ocasião. Esse CBBD ele ocorreu em São Paulo, e na ocasião ele apresentou os conteúdos do seu segundo livro, o Expect More. E, então, a partir daquele momento, eu descobri a nova biblioteconomia. A teoria ela foi publicada através do Atlas em 2011, mas o Expect More, que foi o terço que ele apresentou, foi publicado em 2012, mudou toda a minha perspectiva que eu tinha de biblioteconomia, todo o modus operandi. Eu tinha uma perspectiva de pensar a biblioteconomia de maneira mais social, realmente, mas eu ainda não utilizava nenhum termo, nem biblioteconomia social, nem nova biblioteconomia, mas a partir dessa palestra eu pensei, tem alguém que pensa como eu e já publicou, teve coragem de falar o que eu não tinha coragem de falar com os meus pares. Nessa ocasião desse CBBD, eu apresentei um trabalho em que eu convidava meus colegas de classe a repensar esse novo perfil de bibliotecário, como a gente podia fazer diferente, como a gente pode contribuir com as realidades. E bem naquele ano, David Lenz nos apresenta esse conteúdo dele que virou assim, a minha perspectiva como profissional. Então, quem é esse David Lenz, que eu estou falando da nova biblioteconomia? A maioria já pode conhecer, mas para contextualizar a minha fala, ele é professor e diretor da Escola de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Universidade da Carolina do Sul. Ele é um apaixonado defensor dos bibliotecários, e do seu papel na sociedade contemporânea. Ele publicou 3 livros sobre esse tema, sobre a nova biblioteconomia. O primeiro é o Atlas da Nova Biblioteconomia, que foi publicado em 2011. O segundo é o Expect More, que foi publicado em 2012, e que na ocasião do CBBD de 2015 foi realizada uma parceria com a FEBAB, Aproveito a oportunidade para agradecer a FEBAB, os organizadores do CBBD, porque de fato eles contribuíram e continuam contribuindo com a minha formação. Realmente é um evento de extrema relevância, que quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, eu reafirmo que é fundamental para a nossa formação, para a gente apresentar as nossas atuações práticas, é um espaço de debate,
de reflexão, que vale muito a pena conhecer. E nesse CBBD ficou combinado que a FEBAB, né, na pessoa de Jorge do Prado, iria traduzir capítulos do livro Expect More quinzenalmente, né, se não me engano, e que a gente ia discutindo cada um desses capítulos. E o livro teve um sucesso tão grande, essas traduções, que a FEBAB publicou em 2016 a versão em português desse livro com a anuência de David Lentz. E também em 2016 foi publicado o terceiro livro dele sobre o tema, que é um guia sobre a nova biblioteconomia. Todos esses 3 livros do David, ele tem uma linguagem muito próxima de nós como bibliotecários, né? Ele fala realmente para a gente, sem perder o caráter acadêmico que deve ser, porque ele desenvolveu uma pesquisa muito longa, né? Para poder chegar a essa concepção de nova biblioteconomia. E qual que é essa grande diferença, né, dessa nova biblioteconomia, que eu estou aqui há tanto tempo falando e vocês devem estar se perguntando? David Lentz, eles nos convidam, em primeiro lugar, a refletir que essa biblioteca que a gente tem hoje, essa biblioteca que a gente defende, ela é uma biblioteca que está condenada se ela continuar dessa maneira, sabe? Se a gente não repensar as nossas atuações, a maneira como a gente lida com o público, com os nossos objetos informacionais, realmente está condenada, como a maioria das pessoas disseram no passado, quando as tecnologias de informação e comunicação começaram a emergir. Então, só para contextualizar, no ano passado eu tive a oportunidade de dar estágio docente durante o ano todo. E em uma das turmas em que eu ministrei o estágio docente, com a disciplina Introdução à Nova Biblioteconomia, e a gente foi apresentar essa perspectiva de bibliotecas, né, eu perguntava para os alunos qual era a visão que eles tinham das bibliotecas. Muitas pessoas ainda têm uma visão de que as bibliotecas elas são um local sagrado, né? É um templo do saber. Muitas pessoas ainda falam que a biblioteca não são para eles. Então, é importante a gente pensar que as pessoas que vão estar à frente de bibliotecas no futuro, futuros bibliotecários, ainda têm essa perspectiva de que a biblioteca é um templo sagrado do conhecimento. Não é para ser diferente, mas a biblioteca não precisa ser um templo, né? Porque se essa visão de biblioteca permanecer, tudo o que disseram está certo, a biblioteca realmente está condenada. Porque a biblioteca, ela não pode se manter mais somente como uma instituição dedicada às coleções físicas, à catalogação descritiva, porque senão ela se torna uma profissão de manutenção. A gente vai trabalhar simplesmente para manter acervos, para manter o conhecimento, que a gente fala registrado, né, mas que com o David Lentz a gente aprende que o conhecimento não é registrado. E aí a gente vê que a biblioteca, o poder dela, não está na sua edificação, né, como a gente costuma ficar fascinado com muitas bibliotecas bonitas espalhadas aqui no Brasil e no mundo, né? Não está nas coleções. O poder da biblioteca é o bibliotecário. Então, o David Lentz, o grande papel dele, inicialmente, é essa questão do empoderamento do bibliotecário. É apresentar para a gente que, em primeiro lugar, a gente pode mais do que o que a gente vem fazendo. Que a gente deve, inclusive, esperar mais de nós e mais das bibliotecas, né? E, por consequente, o público, né? Porque se a gente não tem uma mudança de postura inicialmente, dificilmente esse público vai ter uma visão diferenciada, tá? Porque é aquela, né? A sua biblioteca é o que for o seu bibliotecário. Então, ele inicia essa fala de empoderamento do bibliotecário já estipulando uma missão. A missão do bibliotecário na nova biblioteconomia é melhorar a sociedade por meio da facilitação da criação de conhecimento em suas comunidades. E por que David Lentz ele estipula essa missão? Porque por mais que o tempo passe, por mais que as instituições mudem, que os suportes informacionais mudem, a nossa missão deve permanecer a mesma. Então, a minha missão, onde quer que eu vá trabalhar, seja no escritório de advocacia, seja numa biblioteca, universitária, escolar, independentemente da tipologia, a minha missão permanece a mesma. E a minha missão ela é focada em aprendizado, em conhecimento, né? Porque, diferente do que a gente acredita, né, que o conhecimento ele pode ser adquirido por meio dos livros, né, por meio dos recursos informacionais, o conhecimento ele é construído. E é isso que o David Lentz vem nos mostrar com a publicação do Atlas da Nova Biblioteconomia, que o conhecimento ele é construído por meio das conversas e que nós, como bibliotecários, temos um papel muito importante nesse processo de construção. Tá dando para acompanhar, gente? Então,
qual que é a grande diferencial dessa nova biblioteconomia? Essa nova biblioteconomia vem mostrar para a gente que a gente deve transcender as barreiras da catalogação descritiva, né, das antigas missões como biblioteca como centro de organização de informação, de manutenção de conhecimento registrado, porque tudo que a gente faz é só o meio, não é o fim. Então, é nisso que a gente deve pensar. Porque, com o tempo, essas visões funcionais que a gente vem desenvolvendo, elas vão se adaptando, elas vão mudando. Né? E a gente pode perceber isso. As classificações, elas mudam, elas evoluem conforme o tempo vai passando, a gente vai agregando novos conhecimentos, novas maneiras de classificar, novas maneiras de representar a informação, como a gente vê aí com a FRBR, né? E tantas outras maneiras de organizar o conhecimento. E isso são só questões funcionais da nossa profissão. Não é a biblioteconomia a gente dizer que é isso. A gente não pode se fechar a organizar o conhecimento. A principal missão de criação de conhecimento e melhoria social é que permanece. Então, essa nossa contribuição com o melhoramento do outro, com o melhoramento da nossa comunidade é que deve permanecer. Então, a gente vê hoje que a identidade do bibliotecário ela se baseia muito no que o bibliotecário faz, né, na sua função. Muitas pessoas vêm e falam, eu sou o bibliotecário catalogador, eu sou o bibliotecário de referência, né, e a gente deve mudar isso porque você pode trabalhar em outras coisas, né, você não é só o catalogador, você não é só o bibliotecário da referência, você é o bibliotecário, né, e você tem um grande poder nas suas mãos, o poder de transformar a realidade do outro por meio do seu trabalho, seja na catalogação, seja na referência, onde quer que você se coloque. Porque à medida que você fale o que você é, você se limita. Né? Não é isso que a gente quer. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente pode acrescentar novas funções, novas atribuições. Eu não posso virar hoje e falar que eu sou bibliotecária, organizadora de conteúdo, criadora de conteúdo, sabe? Eu sou bibliotecária. E criar conteúdo, organizar conteúdo, pode ser uma das minhas atribuições. A gente vê que o mundo é dinâmico, a natureza das situações mudam, os paradigmas vão se mudando, e a gente não pode ir mudando de nomenclaturas à medida que tudo fosse mudando. Né? A gente vê o próprio termo biblioteconomia, né? Que ele tem a raiz voltada para os livros, né, para a biblioteca, mas isso não quer dizer que eu vou trabalhar só com biblioteca, só com livros, né? E porque eu não trabalho só com livros e só com biblioteca, não quer dizer que eu precise mudar de nome, né? Quer dizer que eu preciso valorizar a toda a história, né? Tudo que foi construído pelos bibliotecários precursores e dar seguimento. Por isso essa questão de nova biblioteconomia, só para te chamar a atenção, só para dizer que o que você faz é importante, que pode ser melhor ainda, né? Então, o bibliotecário, para trabalhar no contexto da nova biblioteconomia, ele deve perceber que o raciocínio por trás da decisão é muito mais importante ao longo do tempo do que a decisão em si. Que essa visão de mundo da nova biblioteconomia, que ela está fundamentada numa teoria de como as pessoas aprendem, tá? Então, a gente vê que a nova biblioteconomia ela é uma teoria muito bem fundamentada. Ela trabalha com a perspectiva do construtivismo, para a gente pensar de que maneira as pessoas aprendem. Ela trabalha sobre a perspectiva da teoria da conversa, que é uma das teorias basilares, né? Que a gente fica pensando de que maneira eu, bibliotecário, vou facilitar a criação de conhecimento pelos membros da comunidade. Por meio da teoria da conversa, porque a gente consegue perceber que é por meio da conversa que a gente constrói conhecimento. Né? Se a gente estivesse aqui num diálogo, nós conversando, trocando ideias, a gente estaria aprendendo talvez muito mais do que comigo aqui nesse monólogo, né? Enfim, então a gente vê que a biblioteconomia, como ela está construída hoje, ela não é muito rica em teorias fortes, né? E o que gira a biblioteconomia hoje são as abordagens funcionais, como eu mencionei. Então, poucos criaram teorias específicas de bibliotecas. O que existe mais é teorias de catalogação, teorias de referência, né? Teorias, na verdade, do como fazer, né? Não teorias que pensem a epistemologia da biblioteconomia, né? Conforme a Gabriele Tanos mencionou na live dela, né? De antes de ontem. Então, o campo da biblioteconomia, como visto nas revistas, né? Nos nossos periódicos, nos livros,
predominantemente explanações sobre pesquisas empíricas, né? Construção de sistemas, então a gente não vê muitas abordagens que mergulhem no que é essa biblioteconomia, né? No como a gente pode construir uma biblioteconomia diferente, sobre o que a gente vem feito teoricamente, né? Então, por décadas, as teorias que a gente vem utilizando, tanto na biblioteconomia quanto na ciência da informação, são teorias da informação, como é o caso de Shannon e Weaver, a teoria de busca de informações, a teoria da interação humano-computador, dentre tantas outras. Essas teorias, elas tiveram grande importância e terão grande utilidade por um longo tempo, mas só essas teorias não bastam para a gente trabalhar uma nova biblioteconomia. Então, em termos de estabelecer uma visão de mundo e fundamentar uma missão, elas ficam aquém. É por isso que é tão importante esse estabelecimento de uma missão que o Lenks defende, porque uma missão de biblioteca não pode ser somente informar, né? Porque não ajuda a gente a vislumbrar qual caminho a gente vai seguir, né? Manter informados os nossos usuários, os nossos membros de comunidade não é o suficiente nesse momento que a gente vive hoje da sociedade. É preciso mais do que manter informado, porque se a gente for parar para pensar, a gente nunca teve tanta informação como a gente tem hoje. É informação para todo lado, inclusive desinformação. Então, a gente precisa de mais do que informar, né? Melhorar as nossas bibliotecas, saindo um pouco das teorias dos edifícios e buscar teorias que nos orientem a realizar as coisas, a proporcionar que as pessoas estejam mais que informadas, que elas possam construir conhecimento por elas mesmas, sabe? Para contribuir com o coletivo, para contribuir para melhorar a sua realidade social. A gente está vivendo esse período de pandemia, né, de quarentena, e quanta desinformação a gente tem visto, quanto disse-me-disse nas nossas redes, né, nos nossos WhatsApps, quantas mensagens chegam e de que maneira nós, como novos bibliotecários, poderíamos estar contribuindo com isso. Né? A Gabriele nos fez refletir em algumas questões na live dela, mas a gente pode estender essas discussões de maneira cada vez mais ampla, pensando na perspectiva da nova biblioteconomia. De que maneira eu, bibliotecária, tendo como missão facilitar a criação do conhecimento para a minha comunidade, posso contribuir para que ela esteja mais informada, para decidir se ela deve ou não ficar em casa. Ainda tem gente que discute se deve ou não ficar em casa, né? Então, só mostrar as informações não é o suficiente. A gente tem informação o tempo todo. Os veículos de informação, como a TV, os sites da internet, né? O WhatsApp, que infelizmente virou um veículo de disseminação da informação, ele se tornou esse instrumento também. Então, a gente tem que ir sempre além. E aqui eu vou utilizar um trecho de Macedo para a gente poder refletir um pouco mais a respeito. A Macedo, ela vira e fala o seguinte: compete assim ao bibliotecário, além de realizar um trabalho técnico altamente qualificado através de planejamento administrativo e de programas culturais, fomentar a cooperação e o intercâmbio entre bibliotecas, entre os próprios profissionais da área, bem como com outras instituições interessadas. Exercer o trabalho de equipe, compartilhando com os bibliotecários e outros profissionais o caráter interdisciplinar e sistêmico da profissão. Contribuir para o treino da compreensão da leitura e para o gosto da leitura. Colaborar no planejamento e na avaliação do processo ensino-aprendizagem. Enfim, ser um agente da educação para a comunidade e um agente político e atuante que contribua para o rompimento dos mecanismos da ideologia dominante para com a informação. Então, a gente vê, esse texto da Macedo, ele foi publicado na Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG em 1986. E em 1986, a Macedo ela já mencionava dessa importância do bibliotecário agir como um educador, dar valor a essa questão do processo de ensino-aprendizagem, para contribuir com a educação da comunidade, para ser um agente político e atuante, né? Então, a gente vê que de 86 para 2020, a gente perdeu alguma coisa no meio do caminho, né? E é por isso que é tão importante a gente pensar nesses estudos que vislumbram a nova biblioteconomia, a biblioteconomia social, biblioteconomia progressista, biblioteconomia crítica, seja qual for o nome que vocês se identifiquem, para a gente pensar a biblioteconomia de uma maneira mais crítica, mais reflexiva, para que a gente não continue fazendo mais do mesmo, refletindo somente
as nossas técnicas que já têm 1000 anos, né? Nada contra as nossas técnicas, elas nos ajudam muito a contribuir com o trabalho dos nossos usuários, dos nossos membros da comunidade, mas é preciso mais. É preciso que a gente contribua efetivamente e depois que a gente apresenta para o nosso usuário a informação que ele solicita, o que acontece? Né? Ele consegue adquirir algum conhecimento com aquilo, ele tem alguma interlocução. A gente tem que pensar nas conversas que a gente pode propor com o que o nosso usuário está precisando. Né? A gente não pode se encerrar com a disponibilidade de um material na internet, por exemplo, né, se a gente for pensar nesses tempos de pandemia. E depois, de que maneira essas pessoas estão dando significado para o que elas estão consultando na biblioteca? De que maneira elas estão se apropriando do livro que elas estão pegando? Né? Então, são questões que a gente deve pensar. Então, um outro texto de Macedo que eu trago para a gente refletir um pouco mais. Ingênua ou maliciosamente, pergunta-se o que o bibliotecário ou a biblioteconomia tem a ver com isso. Não é suficiente ao bibliotecário sistematizar e organizar os conhecimentos e colocá-los à disposição do público? Por que esperar do bibliotecário um desempenho que extrapole a sua área de competência técnica? Através dessas indagações, esconde-se toda uma ideologia que visa manter o profissional de biblioteconomia como um instrumento de manutenção do status quo. Então, a gente deve parar e refletir isso também. Que ideologia é essa que está por trás, de que a gente deve pensar que o que a gente faz para mais, né, não é da nossa capacidade, não faz parte das nossas competências. Né, que pensar de maneira política, que propor que os nossos usuários tenham mais e melhor, foge do nosso status quo. Né? Quem é que está ditando essa ideologia que a gente está seguindo? Né? A maioria das pessoas, eu não sei se conhece, tem um grupo no Facebook, né, de bibliotecários do Brasil, eu participo, e a gente vê muitas discussões nesse grupo acerca disso, né, quando começa algum comentário acerca de política, né, e a gente vê várias pessoas comentando que aquele não é um espaço para discutir política. Por que não? A nossa atuação não é política? Ou alguém ainda acredita que a atuação do bibliotecário deve ser neutra? Essa é uma das grandes lições que David Lenz vem nos trazer também com a nova biblioteconomia. O que nós fazemos no desempenho dos nossos trabalhos não é neutro. Nada é neutro. Livros não são neutros, teorias não são neutras, o bibliotecário não é neutro. Tudo que eu faço na biblioteca não é neutro. Em qualquer lugar que eu trabalhe não é neutro. Eu assisti uma palestra ontem, né, e falando acerca de fake news, de desinformação, e o palestrante mencionou essa questão de que a gente deve ser neutro. E eu vi muitos bibliotecários concordando com essa neutralidade. A gente não deve ser neutro, pelo amor de Deus. 2020, século XXI, a gente pensando em novas teorias, né? A gente não é neutro e não devemos ser neutro de maneira nenhuma. Nós devemos ser cada vez mais politizados, aprender cada vez mais. Então, a nova biblioteconomia nos convida a isso todo dia. A gente deve respeitar os pontos de vista diferentes que vão surgir entre a nossa comunidade, né? A gente vai se deparar com todo tipo de membro na comunidade, com diferentes ideias, diferentes perspectivas, políticas, ideológicas, e a gente deve respeitar todas. E como a biblioteca é um lugar democrático, a gente deve apresentar todos esses pontos de vista, mas não devemos nos manter neutros de maneira nenhuma. Devemos ser sempre respeitosos, né? Mas é como a Jéssica acabou de comentar aqui, a nossa atuação não é neutra, de maneira nenhuma. Então, a gente sempre deve lembrar que, apesar de todo o progresso científico, né, a biblioteconomia e os profissionais, a gente ainda teima por manter a velha atitude de encarar o conhecimento como algo pronto para ser adquirido e reproduzido. A nova biblioteconomia vem convidar-nos a mudar esse raciocínio, né, a mudar esse paradigma. Os bibliotecários, em sua grande maioria, fazem questão de ignorar que o conhecimento, e por conseguinte a ciência, é algo a ser construído, e que só aprendemos realmente aquilo que usamos. Então, não há espaço neutro para a nossa atuação. E a biblioteca também não deve ser um espaço neutro. A biblioteca deve ser um espaço democrático. Ser um espaço democrático é diferente de ser um espaço neutro. Oferecer um lugar seguro, motivar os nossos usuários para que eles possam expandir, ser cada vez
melhor, sabe? Buscar que as pessoas tenham conversas sadias dentro da biblioteca, acolher a diversidade, as diferenças de opiniões, apresentar pessoas que propiciem conversas para que essas pessoas se identifiquem ou não com diferentes pontos de vista. Nesse cenário de pandemia mesmo, o que a gente podia estar fazendo para que os nossos membros de comunidade entendam essa pandemia? A gente podia trazer pessoas que têm pontos de vista diferentes, o que acha que deve ficar em casa e o que acha que devemos voltar a trabalhar e propor uma conversa respeitosa, né? Porque tem pessoas que pensam dessas maneiras diferentes e a gente deve acolhê-los, né? Como bibliotecários, ter a nossa opinião sempre, ter o nosso posicionamento, mas não ignorar os posicionamentos que são diferentes dos nossos, por mais que isso nos afete de alguma maneira. Então, por meio de uma visão de mundo, de uma biblioteconomia que transcenda as ferramentas, né? Quando o Lenks fala sobre ferramentas, ele quer dizer sobre o que a gente usa na nossa maneira de organizar a informação, a nossa classificação, a representação descritiva, tá? Então, a gente deve contribuir com a erradicação do analfabetismo e facilitar a integração de sociedades multiculturais, por exemplo. Né? O bibliotecário deve ajudar a promover o livre acesso democrático e socialmente igualitário entre as informações. E aí ele menciona, nas mãos dos bibliotecários, o poder é a capacidade de fazer as nossas comunidades e, finalmente, a nossa sociedade um lugar melhor. Então, para a gente entender um pouquinho de que maneira a gente pode facilitar essa criação de conhecimento. Aí eu vou falar um trecho aqui de Lenks para a gente poder refletir um pouco. Eu vou fechar já, viu, Vitor? Tá vendo que você voltou aí, que meu tempo está fechando. A biblioteca, para colocar isso em contexto político, é uma instituição do povo ou para o povo? Sua resposta a essa pergunta, em última análise, define como você vê a facilitação. Se você é para o povo, você é uma ferramenta e é separada. Facilitar é atuar em uma população. Você tem usuários e clientes, não membros. Se, ao contrário, você sente que a biblioteca é do povo, então facilitar é envolver e ajudar a comunidade, porque você está se ajudando. Você tem membros na sua comunidade. Se você se vê como uma ferramenta para as pessoas, você tem um emprego. Se você se vê como membro da comunidade, você tem uma vocação, um chamado, uma missão. E é isso que a nova biblioteconomia nos resgata. Não dá para ficar mergulhando muito na nova biblioteconomia, infelizmente, mas é isso que o David Lenks nos convida em primeira instância, a resgatar a nossa vocação por ser bibliotecário mesmo, porque a gente sabe, principalmente no contexto do nosso país, que ser bibliotecário, se dedicar à educação, se dedicar à cultura, né, não são questões fáceis de se trabalhar. E só fica porque a gente realmente gosta. Né? Não tem outra maneira que a gente possa designar o porquê que a gente ainda permanece como bibliotecário com esse cenário cada vez mais complicado, em termos políticos, em termos sociais. Mas a gente não pode desistir, né? A gente não pode desistir de nós enquanto bibliotecários, da biblioteconomia, desistir das pessoas, né? Desses membros da comunidade. A gente deve deixar de lado um pouco esse aspecto usuário, convidar as pessoas a fazer parte da biblioteca e a ser parte da biblioteca também, né? Agir como todos nós como membros, né? Bibliotecários e as pessoas que frequentam a biblioteca. Como é que estamos de tempo aí, Vitor? Nesse momento, Manu, 34 minutos. Tem um minutinho ainda. Ah, então para fechar, eu vou ler um trecho aqui de Lenks que eu acho que ele vai fechar melhor do que se eu mesma fosse falar alguma coisa, né? Que ele é o cara, né? O cara que eu admiro bastante, que eu acho que vocês vão gostar também se vocês forem mergulhar um pouco mais. Este é o mundo que pedimos. Este é o mundo para o qual trabalhamos. Por que mostrar cultura se não estamos contribuindo para essa cultura? Por que fornecer informações se não para a participação informada? Por que educar se não para advocacy? Por que é que quando defendemos valores e a virtude do empoderamento, ficamos surpresos quando o público empoderado busca poder na formação de nossos destinos também? E por que nos surpreendemos quando nos concentramos no poder do indivíduo sobre a instituição, o pesquisador buscando a verdade,
o estudante buscando sabedoria, a mãe buscando uma vida melhor para seus filhos. Que essas mesmas pessoas comecem a questionar a necessidade de todas as instituições, incluindo a nossa. Então a gente deve agradecer que a gente está num momento propício para isso. Esse momento de empoderamento, esse momento em que a biblioteconomia está aberta a acolher essa perspectiva social de pensar nas pessoas, de pensar na atuação, né? Então, é isso, eu fecho com essa frase de David Lenk e estou aqui disponível para conversa, para diálogo, né? Se não for aqui na ocasião desta live, inbox também podem me chamar que a gente continua a conversa. Manu, eu te agradeço muitíssimo, mais uma vez, por aceitar o nosso convite. A gente já tinha, eu acho que 5 perguntas anteriores à sua fala no nosso box. Talvez algumas peçam até de certo ponto para você repetir alguns pontos, mas a gente vai fazer mesmo assim. E já temos algumas perguntas novas nos comentários. Então, pessoal que estiver aí comentando, pode ficar à vontade para fazer perguntas, porque o Wallace lá no Rio e a Débora lá em Belo Horizonte estão anotando e me passando aqui e vão ser passadas para a Manu agora. Então, Manu, além do agradecimento, te parabenizo pela sua fala, é sempre muito legal saber sobre um conceito novo, sobre um autor novo, esse processo de aprendizado é muito bacana. E fazendo a primeira pergunta, ela diz assim: biblioteconomia social é um termo necessário para a reafirmação do social ou uma redundância? Tá, eu acho que é um termo necessário hoje, sabe? A gente vive num momento que, por mais que as coisas pareçam óbvias, elas precisam ser ditas, né? A gente sabe que a biblioteconomia é uma profissão social, né? Por mais que ela não tenha começado com essa finalidade, ela é uma profissão social, mas é preciso hoje que a gente diga o óbvio para que as pessoas compreendam, infelizmente. Então, todas as vezes que eu digo que eu estudo uma nova biblioteconomia, por mais que seja óbvio que a gente precise de uma nova biblioteconomia, né, de uma nova maneira de fazer, que a gente não dá para continuar com o que a gente vinha fazendo, porque tudo evolui, né, a tendência é essa do mundo. Então, eu acho que não é redundância, não. Tá? É necessário que a gente diga que a gente deva exercer uma biblioteconomia social, uma biblioteconomia progressista, uma biblioteconomia crítica, uma nova biblioteconomia. Sim, e algumas perguntas também, os temas eles sempre dialogam na nossa proposta, e perguntas próximas acho que vieram tanto para falar da Kátia na outra sexta-feira e também foram na fala da professora Gabriele Tano, se não me engano, perguntas próximas a essas. A segunda é assim: como os bibliotecários que trabalham em bibliotecas podem praticar a nova biblioteconomia? Tá. Independentemente do tipo de tipologia, né, da tipologia da biblioteca, o bibliotecário ele pode trabalhar a nova biblioteconomia tendo como premissa a missão. Né? Se eu coloco que eu tenho como missão, independentemente da biblioteca onde eu atuo, de facilitar a criação de conhecimento para a minha comunidade, né, para a comunidade da qual eu faço parte, porque o bibliotecário ele deve fazer parte dessa comunidade para que ele exerça a sua missão de uma maneira mais adequada, fica fácil da gente começar a refletir de que maneira eu posso exercer essa nova biblioteconomia. Por exemplo, no ambiente escolar do qual eu venho. Né? Eu trabalhei em biblioteca escolar e de que maneira eu tentava utilizar a nova biblioteconomia nesse ambiente. Oportunizando que essa biblioteca ela não fosse somente um espaço de obrigação. Né? Porque crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes, eles visualizam a biblioteca como um lugar onde eles vão pegar livros porque são obrigados, onde eles frequentam porque são obrigados. Então, garantir que a pessoa que frequenta essa biblioteca, que o membro da biblioteca, ele enxergue a biblioteca como um local seguro, um local confortável, onde ele possa se expressar, onde ele possa dialogar com as pessoas e construir conhecimento de maneira tranquila, sem ser questionado, sem ser agredido na sua opinião, na sua ideologia, é um primeiro passo. Tá? Eu deixava, na ocasião, os alunos bem livres, bem tranquilos, e propunha rodas de conversa sobre os assuntos que eu via que estava
emergindo na semana, no ambiente das turmas, né? E assim eles começaram a tomar gosto pelo ambiente da biblioteca. E eles é que começaram a propor atividades para ser feitas dentro da biblioteca. Novas rodas de conversa, novos títulos para a gente discutir. Então, assim, as pessoas que frequentam a biblioteca, elas devem se sentir seguras, né? E o papel do bibliotecário nesse sentido é motivar, estimular essas pessoas que frequentam bibliotecas para que elas possam ser cada vez mais livres, né, para expor a sua opinião de uma maneira mais democrática. Eu não sei se eu respondi, mas enfim. Eu fiquei satisfeito. Eu nem me atentei à terceira pergunta, porque podia ter feito junta, porque a terceira é exatamente como é a realidade da nova biblioteconomia em bibliotecas especializadas. Você focou na biblioteca escolar por conta da tua experiência, mas você conseguiria dizer alguma coisa sobre isso também? Sim. Por exemplo, se a gente for pensar no âmbito das bibliotecas universitárias, né, no caso lá da minha biblioteca amada, professora Teovina Lima, né, da Escola de Ciência e Informação da FMG, de que maneira a gente exerce uma nova biblioteconomia nessa biblioteca maravilhosa? Né, já há algumas iniciativas da biblioteca que vão de encontro com o que é essa nova biblioteconomia, mas elas são são iniciativas pontuais, né? Elas ocorrem principalmente na Semana do Bibliotecário, né, que ocorre em março, e no final do ano, no segundo semestre, na Semana do Livro, né? Então, assim, a minha percepção é de que a gente poderia fazer mais rodas de conversa, sabe? Oportunizar que os alunos dialogassem mais para construir esse conhecimento, né? Porque se a minha missão como bibliotecária é oportunizar e facilitar essa criação de conhecimento, eu posso fazer com que as pessoas elas se identifiquem que a biblioteca é o espaço delas, sabe? Sentir que a biblioteca é de fato para elas, né? Que elas são parte daquilo, porque muitas vezes a gente percebe em algumas bibliotecas, isso já aconteceu comigo, de que eu não sou parte daquilo, né? Eu não opino sobre as decisões da biblioteca, né? Às vezes a gente acha que não, mas assim, um computador que eu tiro da biblioteca e não consulto o usuário, o membro da comunidade, faz toda a diferença. Então, também colocar essas pessoas, né, os usuários, os membros, eu estou adotando mais a perspectiva de membros, né, porque a nova biblioteconomia trabalha com esse conceito de membros da comunidade. Então, colocar os membros dessa biblioteca na pauta das discussões é uma maneira de exercer a nova biblioteconomia, né, fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo. Eu vou fazer a Semana do Livro, por que eu não posso perguntar para os alunos se eles não querem conversar sobre algum determinado assunto? Se alguém tem alguma aptidão que queira falar, né? Às vezes eu posso fazer um recital de poesia, por que não? Dentro do ambiente de biblioteca universitária, né? Já é um ambiente assim tão engessado, por que eu não posso dar um pouco mais de leveza para esse ambiente de estudo? Então, assim, pensando assim de maneira rápida, foi o que me veio à mente. Manu, são 18h50 agora, a gente só tem 2 minutos antes dessa live cair. Eu vou encerrar essa live e vou começar outra. E você volta na próxima com a gente para continuar o diálogo? Porque senão o Instagram não deixa a gente salvar a live e a gente não quer perder essa live de jeito nenhum. Gente, eu vou encerrar aqui então e voltamos numa live daqui a 40 segundinhos mais ou menos. Até já! Gente, vocês me ouvem? Só estou aguardando a Manu responder de volta. Olá. Manu, obrigado por voltar com a gente. E eu tô aqui vendo que, na verdade, a gente ainda tinha 10 minutos. Eu que me antecipei muito, eu olhei aqui vídeo 18h51, enlouqueci, fiquei completamente enlouquecido, falei, o tempo está acabando, mas tínhamos 10 minutos ainda na outra live. Continuando... como mudar uma concepção de biblioteca tradicional em uma sociedade que não enxerga a biblioteca? Olha, a melhor maneira de responder essa pergunta é pensando que nós, bibliotecários, devemos mudar a nossa concepção de biblioteca tradicional. Porque as pessoas elas vão começar a enxergar a biblioteconomia, de maneira diferente a partir do momento que a gente começar a mostrar que essa biblioteca e que a biblioteconomia é diferente. Se a gente continuar reforçando o imaginário social de que a biblioteca é o templo do saber, de que ela é um lugar inatingível, que não é qualquer pessoa que pode entrar na biblioteca,
em que a biblioteconomia é do ideal estereotipado do a gente continua com esse imaginário social. Então, a gente deve começar aos poucos, sabe? Aquele trabalho de formiguinha mesmo. Mostrar para a nossa família, né? Eu sempre gosto de dizer, sempre dizia isso com os alunos da minha disciplina, que a gente é uma gotinha. A gente é uma gotinha nesse oceano da biblioteconomia, né? E cada vez isso faz mais sentido. E se a gente for somando várias gotinhas, né? Daqui a pouco a gente já formou esse oceano. Então, nós devemos começar a mudar a nossa postura. De que maneira a gente fala do que faz com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos vizinhos, com a nossa família. De que maneira a gente apresenta a biblioteca para o outro, né? Qual é a propaganda, qual é o marketing que a gente está fazendo da nossa profissão. Então, eu acho que começa daí, de uma mudança de postura nossa, enquanto profissionais mesmo, levar mais a sério a profissão. Eu vejo muita gente insatisfeita na área, mas o que é que a gente tem feito para melhorar a nossa profissão, a biblioteconomia? De que maneira eu tenho sido um instrumento de melhoria para a área? Né? Então, a gente tem que ter esse senso crítico, em primeiro lugar, com a gente mesmo, para depois a gente poder criticar o coletivo. Não dá para a gente mudar tudo de uma hora para outra. Né? A gente tem, no caso da nossa profissão, esse cerne tecnicista. Por quantos anos a gente vem falando disso, repetindo que isso é a raiz da profissão, é a base, entendeu? Não vai ser de uma hora para outra que eu vim aqui falar de uma nova biblioteconomia em 40 minutos, né? Que é muito rápido. Eu tinha tanta coisa para falar que eu vi aqui que não dava tempo, porque é muito rápido. Não vai ser em 40 minutos, uma hora, que eu vou mudar a cabeça de ninguém. Nós é que devemos ter esse senso crítico e trabalhando em nós e nos outros que a gente conhece por perto, para que daqui um dia chegue um grande coletivo de pessoas que acreditem, assim como nós, na nossa profissão, nas bibliotecas, na leitura, no poder de tudo isso, né? Pessoal, só para falar, podem voltar a comentar, colocar perguntas nos comentários, que o Wallace e a Débora, eles estão anotando e estão me passando tudo isso aqui. Manu, a quinta pergunta, eu acho que ela é bem legal e eu vou fazer uma extensão a ela. Ela é assim: como os currículos de biblioteconomia podem auxiliar e fomentar o discurso mais social da profissão? E aí eu acrescento, porque você falou da experiência do seu estágio docente, que eu achei pelo menos maravilhoso, eu vou pedir um comentário sobre essa disciplina, como foi estruturar uma disciplina sobre nova biblioteconomia. Eu acredito que tenha sido uma disciplina optativa no currículo da biblioteconomia da CI. Então, só esse acréscimo nesse comentário para dizer como foi estruturar essa disciplina, como foi ministrar essa disciplina. Tá, joia. Então, eu vou começar pela primeira pergunta e eu vou ser obrigada a repetir o que a Gabriele Thanos falou na live dela, porque, de certa maneira, eu concordo. Também foi feita uma pergunta para ela nesse sentido de currículo, né? Acho que de acrescentar alguma coisa que contribua com essas discussões mais contemporâneas, no caso da Covid-19, e ela mencionou que o currículo não se muda um currículo da noite para o dia, né? E essa é a nossa realidade hoje. Não dá para a gente ter pretensão de que com a emergência de novos temas, de novas perspectivas, que o currículo será mudado tão facilmente, tão rapidamente, né? Lá no caso da ECI, a gente vem vendo as discussões, como isso demanda tempo, né? De que não é de uma vez que o currículo é aprovado, e nem deve ser, né? Porque molda o futuro da profissão, da vida das pessoas, enfim. Mas uma maneira que a gente poderia trabalhar no currículo já é com as disciplinas que a gente já tem, né? Como a Gabriela até mencionou que ela faz, e acrescentando esses conteúdos sobre biblioteconomia social, sobre essa vertente de como devem ser as bibliotecas, né? De que maneira a gente deve trabalhar as comunidades, nas disciplinas que a gente já tem. Não dá para a gente mudar tudo de uma vez, né? Seria perfeito se a gente já pudesse incluir essas discussões no currículo, mas, enfim, quem vai dar, né, essas disciplinas? Né? O quadro de professores não muda assim também. Né? Cada um tem a sua ideologia, o seu ponto de vista acerca da pesquisa, a Gabi está até comentando aqui agora, então não é de uma vez, né? Embora a gente gostaria de que essas questões em torno da nova biblioteconomia, em torno da biblioteconomia social, enfim, fossem acrescentadas ao currículo. Então, é como a Gabi acabou de falar aqui, né?
cabe a cada docente modificar suas disciplinas, e é isso, cada um vai adequando a sua disciplina da maneira que pode, da maneira que acredita, né, então, enfim, eu só posso falar pela minha experiência, né, como você perguntou, do estágio docente. No ano passado eu iniciei a disciplina Introdução à Nova Biblioteconomia, para os alunos da UFMG, de Biblioteconomia, então foi uma disciplina optativa, ela foi ofertada para os alunos do 7º período, mas eu recebi alunos do 5º, do 6º, do 7º, do 8º período, recebi no primeiro semestre alunos de outros cursos, como filosofia, então a discussão foi muito bacana, sobre diferentes pontos de vista, diferentes lugares, e como foi estruturar essa disciplina, né? Eu parti do princípio de que eu não poderia chegar falando de uma nova biblioteconomia de uma vez, né? Não dá para você falar de uma nova biblioteconomia sem pensar na base dessa nova biblioteconomia, né? Que é a nossa biblioteconomia que a gente pode chamar de tradicional, né? Antes da gente falar de uma biblioteconomia contemporânea, a gente precisa entender qual é o oposto desse contemporâneo. Então, a gente começou a disciplina estruturada em 2 módulos principais, né? No primeiro módulo, a gente trabalhou a perspectiva histórica da biblioteconomia, né? A criação dos cursos de biblioteconomia no Brasil, essa discussão que a gente não costuma ter com tanta profundidade, né, na graduação, pelo menos no caso desse aí. Então, eu fiz esse esforço da gente mergulhar um pouquinho no que diziam os professores e bibliotecários da época. Então, a gente trabalhou muitos textos da década de 70, da década de 60, de 80, de 50, para a gente entender o que era essa biblioteconomia tradicional, né, do que eles falavam no passado, e ver que relações essa biblioteconomia do passado, quais os pontos de convergência tem com essa nova biblioteconomia que a gente aprende hoje. Então, a gente fez esse paralelo entre o passado e o presente, né, com o que a gente vê de novo hoje, para a gente poder, enfim, entrar no tópico de nova biblioteconomia. E então, aí a gente começou a trabalhar os textos de Lentes, né, textos que a gente via alguns aspectos de nova biblioteconomia, a gente fez esse exercício de ver alguns relatos de experiência de atuações de bibliotecários que já são nova biblioteconomia, embora não utilizem essa nomenclatura e às vezes nem sabem, né, que estão fazendo uma nova biblioteconomia, mas já há exemplos de nova biblioteconomia no Brasil, de maneira mais tímida, mas há. Então foi isso, a disciplina foi nesse paralelo, de trabalhar essa perspectiva tradicional, histórica, para a gente entender o que foi essa biblioteconomia e o que é e o que será essa biblioteconomia que a gente pode construir, né? Porque não dá para a gente vislumbrar um futuro sem a gente conhecer o nosso passado, né? Para a gente não correr o risco, eu sempre dizia isso com os alunos, de chegar lá depois de formado e ficar nos grupos, né, do Facebook questionando por que de pagar uma anuidade de CRB, por exemplo, né? A gente tem que entender a nossa história e valorizar os nossos precursores, né? Se hoje nós temos uma profissão que é regulamentada, se a gente tem essa anuidade para pagar, a gente deve agradecer a esses precursores que lutaram muito para a gente ter uma profissão hoje, né? Para a gente ter a biblioteconomia que a gente tem, que é desvalorizada, mas que devia ser muito pior, né? Então a gente deve lutar para que a gente seja cada vez mais engajado e melhor. E essa foi uma das lições da disciplina. Foi uma disciplina muito gostosa de ministrar. A gente trabalhou com essa perspectiva de Lentes da teoria da conversa. Então, eu propunha que cada aula fosse uma conversa, não um monólogo onde eu apresentava o conteúdo e todo mundo ficava calado. Pelo contrário, eu não gostava disso, né? Quando todo mundo ficava calado, eu fiquei, não estava bom. Então, a gente trabalhou bastante essa teoria da conversa para a gente construir conhecimento, de fato. Manu, a seguinte, as próximas todas já são dos comentários aí que o pessoal foi mapeando. Uma pergunta assim, eu não entendi, mas eu vou dizer porque pode ter me falhado o contexto. Existem algumas informações que vão de encontro com as prerrogativas dos direitos internacionais da pessoa humana. Deve-se disseminar esse tipo de informação? Como eu não entendi essa última parte dos direitos da pessoa humana? Isso, existem algumas informações que vão de encontro com as prerrogativas dos direitos internacionais da pessoa humana. Deve-se disseminar esse tipo de informação? Do meu ponto de vista, sim. Tá? Não é o bibliotecário que vai negar informação nenhuma, pelo contrário. Tá? Mas a gente deve trabalhar sobre contextos.
né? Se essa informação ela for agregar ou for ferir o direito de alguma pessoa, eu devo contextualizar. A gente pensando na teoria da nova biblioteconomia. A gente pensando na teoria da nova biblioteconomia, que essa teoria ela visa a construção do conhecimento por meio de conversas, antes de eu divulgar informações que a gente pode considerar como delicadas, a gente propõe conversas a respeito dessa teoria, dessas informações, no caso, né, para que essa informação não possa ser mal interpretada por quem vai recebê-la, por exemplo. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Se eu estiver errada, você me corrija, Vitor. Mas eu acho que é nesse sentido. Não sei se eu me compreendi muito bem. Sim, eu acho que foi por esse caminho mesmo. Eu vou fazer a 7ª e a 8ª juntas porque elas, de certa forma, se conectam. Uma pergunta assim: como conquistar um usuário que fala alemão e não aceita ser atendido por uma bibliotecária que ele chama de brasileira? E a seguinte é: como conquistar uma conversa em uma comunidade de extrema-direita? Eu estou indo pelo conquista porque... É conquista. Tá, vamos lá. Vou tentar responder as duas perguntas de uma maneira mais genérica, mas que possa dar para entender. De que maneira eu posso conquistar um usuário, né? E de que maneira eu posso conquistar uma comunidade de extrema-direita. Nossa, sim, um comentário geral é, nossa, guerreira, né? Esse bibliotecário que precisa conquistar essa comunidade de extrema-direita, né? Força, amigo, força. Mas, enfim, não pude deixar de comentar isso. Mas a gente, em primeiro lugar, a gente deve trabalhar com questões de motivação. Né, e pensar que por mais que eu não concorde, que não seja uma ideologia que eu acredite, no caso da comunidade de direita, que eu devo respeitar as diferenças, né, que a biblioteca, que o bibliotecário, ele deve dar essa abertura para que diferentes frentes de pensamento atuem na biblioteca. Né? Eu vi uma pessoa que comentou aqui agora, né, por exemplo, emprestar um livro de Hitler. Tudo é contextualizado, né? Eu não posso emprestar um livro de Hitler de uma maneira irresponsável, por exemplo, né? Porque tem muita gente que vai querer se inspirar no caso, se tiver a tendência a pensar como ele, que vai se inspirar no caso dele. Mas tudo é contextualizado. No caso da comunidade extrema-direita, eu estou com um pouco de dificuldade porque eu estou pensando em como eu iria lidar com isso, né? Eu teria que ficar um pouco mais calada, hein? Mas, assim, dá espaço para que essas pessoas elas possam utilizar a biblioteca da maneira como elas possam se sentir livres, sabe? Porque a biblioteca ela é democrática, né? Nós devemos ser democráticos. E, concordando ou não, espaço para todos, né? Para a comunidade. Concordando comigo ou não concordando. Então, eu devo motivar essas pessoas a utilizar o espaço da biblioteca da maneira mais respeitosa possível. Porque da mesma maneira que pode haver uma predominância de pessoas de extrema-direita, deve ter alguém que não é extrema-direita e que às vezes se sente um pouco excluído, né, por não fazer parte da maioria, ou se não for excluído, um pouco sem espaço, né, para manifestar a sua opinião. Então, a gente deve encarar a biblioteca como esse espaço que agrega, né, que abraça, que acolhe, mesmo que a gente não concorde com os diferentes pontos de vista, né? Pensar nos ideais do Lenks, que é propiciar um ambiente seguro, né? Utilizar da motivação. Então, ver o que essas pessoas de extrema-direita, por exemplo, o que elas querem na biblioteca, né? E aí avaliar, né? A gente sempre esquece do estudo de usuário, né? O estudo de usuário ele não é ignorado na nova biblioteconomia também. Então, a gente deve ir às pessoas, né, se aproximar delas, como a gente trabalha muito com a perspectiva de conversa para construir conhecimento, se aproximar dessas pessoas e perguntar o que vocês querem aqui na biblioteca, qual é o debate, qual é a conversa, né? Ser um bibliotecário realmente membro da comunidade próximo, por mais que eu não compactue com a opinião das pessoas que a frequentam. Diálogo, né? Diálogo é tudo. Também o segredo para conquistar o usuário, o leitor alemão? Ah, tá. O leitor alemão que chama bibliotecário de brasileira? Aham. Alguma dica, comentário?
assim, ver com o que ele se afiniza, no caso, né? E estimulando conversas para que você possa conhecê-lo, né? Para que você entenda qual é a necessidade dele no ambiente da biblioteca, para que você possa propor atividades que ele se sinta incluído. Coloca ele também no palco, por exemplo, né? No palco, entre aspas. A biblioteca é um local de construção de conhecimento. O que ele poderia ensinar sobre a cultura dele para os demais membros da comunidade, por exemplo? Né? A gente às vezes acha que as informações, né, elas estão só nos livros, né, nos registros, mas a informação, o conhecimento às vezes está em cada um de nós é um acervo, né, a comunidade é um acervo, o Lenx costuma dizer isso, né? Então a gente deve dar espaço para que essas pessoas elas possam transmitir o que elas sabem, né? Dar o palco para elas, dar o protagonismo para elas. A gente vive esse momento. O Jorge comentou aqui, aprendendo alemão. Também é uma boa dica, né? Como você vai se comunicar com esse alemão se você não souber falar alemão, né? Esse é o básico, né? Mas, enfim, eu penso assim, se ele se sentir à vontade, né? Dar essa oportunidade para que ele apresente o que ele sabe, né, para que ele se sinta parte da comunidade, para que ele se sinta acolhido. A professora Gabriele Thanos, ela te parabenizou, disse que foi excelente e fez uma provocação. É possível vislumbrar uma validade para esse termo nova biblioteconomia? Quando esse novo será velho? Olha, Gabriele, minha orientadora, me provocando. Eu fico muito feliz que você tenha gostado, viu, Gabi? Sua opinião é muito importante para mim. Mas vamos lá. Sim, validar o termo nova biblioteconomia? A pergunta foi se é possível vislumbrar uma validade para o termo. Vislumbrar uma validade para o termo. Olha, pensando aqui de maneira rápida, eu ainda não tinha pensado sobre essa questão, mas é uma questão interessante de começar a pensar. Eu não sei, pelo menos aqui no caso do Brasil, se esse é um termo que vai pegar, sabe? Como a Gabriele mesmo mostrou na pesquisa dela com a Daniela. O termo aqui no Brasil que tem pegado muito é a biblioteconomia social, que não é a mesma coisa que a nova biblioteconomia, mas que são assuntos correlacionados, né? Então, eu não sei bem se a nova biblioteconomia vai pegar, não, mas a raiz da ideia do Lenx vai pegar. Vai pegar porque é uma perspectiva contemporânea, que se a gente não se atentar ao que ela diz, né, se a gente não praticar essa nova biblioteconomia, a gente vai realmente ficar no passado. Porque por mais que a gente viva esse cenário de mundo globalizado, de tecnologias de informação e comunicação, a gente deve lembrar do nosso caso aqui no Brasil, né? A gente tem vários Brasis dentro do Brasil. Então, ao mesmo tempo que existem pessoas que têm acesso a todas essas tecnologias de ponta, tem gente que ainda não tem televisão em casa, que não tem encanamento, né? Não tem saneamento básico, não tem energia elétrica, que não tem acesso às informações que a gente tem. E de que maneira mais próxima a gente poderia contribuir para que essas pessoas construam conhecimento, se não por meio da conversa que o próprio Lenx propõe. Né? Então, o termo nova biblioteconomia, eu não sei se ele vai ser validado, mas a ideia que é o principal vai. Eu torço muito por isso e estou aqui nesse papel torcendo para que vocês tenham pegado a essência, porque é complicado passar tudo em 40 minutos, mas que vocês tenham captado a essência dessa nova biblioteconomia e possam querer conhecer mais sobre ela para poder praticá-la, porque isso que é o mais importante, né? Praticar essa nova biblioteconomia. Manu, que dica você... Junto disso foi quando o novo vai ficar velho. Ah, tá. De maneira simplista, né? Não refletindo muito, o novo vai ficar velho quando a gente praticar essa nova biblioteconomia, né? Então, assim, vai demorar um pouco para esse novo ficar velho, eu acredito. A gente ainda tem muitas cabeças pensantes tradicionais, né? Então, até essas cabeças tradicionais que estão aí na biblioteconomia, na ciência da informação, entender que é possível praticar e que essa nova biblioteconomia, mesmo nova, né, que eu não estou falando mais do mesmo,
né, que há um fundamento nessa missão do bibliotecário, aí sim. A professora Gabriele Tanos, ela colocou aqui nos comentários que quando todos praticarem. Isso, concordo. É bem isso mesmo. E eu acho que vai demorar um pouquinho isso. Manu, eu vou fazer a 11ª primeiro, porque ela vai casar um pouco com uma coisa que você falou sobre algumas mentalidades mais tradicionais. E essa 11ª, ela pergunta assim: nossos professores estão engessados, sem poder de novas discussões? Sempre tem as questões de currículo, métodos de ensino, mentalidades. Sempre tem aquelas questões que a gente precisa se comprometer, né, online. Então, vamos lá. Fica à vontade. Eu não vou dizer que todos, que eu não posso falar, não posso generalizar, né? Seria muito errado se eu generalizasse. Mas sim, a maioria é engessada. Tá? Vou contar aqui um exemplo pessoal, só para vocês entenderem que ainda é muito engessado. Quando eu participei do meu processo seletivo do doutorado, com esse tema, né, da nova biblioteconomia, o meu projeto sempre teve como esse elemento central a nova biblioteconomia no contexto brasileiro, mas eu trabalhava uma outra perspectiva. A minha banca de seleção, no momento da entrevista, questionou essa teoria da nova biblioteconomia, dizendo que isso que o Lenks fala, que a gente já faz isso. Então, aí a gente vê que ainda tem muita gente engessada, porque se a gente já fizesse o que David Lenks propõe, não precisaria ser uma nova biblioteconomia. Então, ainda há muitos professores engessados. Eu não sei se esses professores vão mudar um dia de pensamento, vão enxergar essa nova biblioteconomia com algum potencial, mas sim, muito engessados. Não são professores velhos que são engessados, não. Tem professores muito novos que são engessados, sim. Porque, outro exemplo pessoal, né? Mas eu não posso deixar de dar esse exemplo pessoal para que a gente comece a refletir mesmo com as coisas que a gente fala, né? Sem conhecer de fato. Na minha disciplina, numa disciplina que eu fiz em doutorado, um colega, né, professor, ele questionou o meu projeto dizendo que não existe nova biblioteconomia, né? Que o povo está com mania de falar coisa de novo, né? Que a gente já faz essas coisas, que a teoria do Lenks é uma autoajuda. Então, a gente deve parar e refletir bem sobre o que a gente fala, né? A gente deve conhecer antes de falar. Eu não estaria num doutorado trabalhando nova biblioteconomia no contexto brasileiro se fosse autoajuda, se não fosse uma teoria possível, e mesmo se fosse autoajuda, né? Qual o demérito da autoajuda? Se ela contribuir para ajudar alguém. Né? A gente tem também que parar com essas questões. Não é o tema da palestra, mas a gente tem que parar de desprezar algumas categorias de leitura, de literatura, né? Não é porque eu considere um determinado tipo de gênero literário bom que os outros não são. Né? E isso vale para a pesquisa principalmente, né? A gente não pode ficar desclassificando os temas de pesquisa porque uns são mais famosos e outros não, né? Trabalhar sobre nova biblioteconomia é o que me dá prazer hoje, é o que eu acredito, né? É o nosso futuro, né? A gente pensar mais nas pessoas, na contribuição das comunidades, porque a gente está vivendo esse momento político, sobretudo no Brasil, porque a gente não exerce essa nova biblioteconomia, que a gente não propõe conversas nos nossos ambientes de trabalho, conversas que façam as pessoas refletir sobre o que elas estão fazendo. Né? Nas eleições, a gente ficou mais preocupado em atacar a direita, a esquerda, candidato X, candidato Y, mas a gente não pensou numa discussão, numa conversa que fosse pensar de que maneira isso vai interferir no nosso futuro, né? Independentemente se for direita ou se for esquerda. Então é disso que a nova biblioteconomia fala, sabe? Sobre o nosso futuro, sobre pensar de maneira democrática, de que maneira a gente vai contribuir para a facilitação da criação do conhecimento. A gente tem que reconhecer que todo mundo pode construir conhecimento. O conhecimento não está engessado no nosso acervo. O nosso acervo é somente um meio de construir conhecimento. Manu, a pergunta pede para você dar dica
que dica você daria sobre a nossa atuação à distância, home office, como consultores? Como consultores, a Isso. consultoria é um universo que eu não estou familiarizada, sinceramente. Eu nunca atuei como consultora, mas pensando que você mesmo como consultora é uma bibliotecária, um bibliotecário, né, você deve sempre lembrar da missão. Sempre, 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 é o que eu sempre falo. Todas as vezes que a gente for atuar, seja em qual circunstância, a gente deve lembrar que a gente é um facilitador, né? Em última instância, um mediador. Eu não considero facilitação e mediação sinônimos, mas são termos que no discurso popular podem se assemelhar para a gente poder entender melhor. Então, a gente lembrar que a gente está aqui para contribuir com a construção de conhecimento. Então, na minha consultoria, de que maneira eu posso contribuir para que o meu cliente possa construir conhecimento, para que ele pode ter uma visão de mundo melhor? Quais são os insumos que eu posso dar para o meu cliente agir, trabalhar de uma maneira mais eficaz, pensando na comunidade que ele vai atender? Então, eu imagino sim, dessa maneira, né? Que eu não tenho muita familiaridade realmente com consultoria. A gente tem uma última pergunta que ela diz assim: eu gostaria que você falasse qual é a importância do movimento associativo para a construção e edificação da nova biblioteconomia no contexto brasileiro. O movimento associativo ele tem um papel fundamental para essa construção dessa nova biblioteconomia, né? Para essa atuação prática da nova biblioteconomia. Eu conheci a nova biblioteconomia aqui no Brasil por meio, né, do movimento associativo, né? Com o CBBD na FEBAB. Então, as associações elas podem contribuir de maneira efetiva, porque cada local tem um universo diferente, um contexto diferente, né? E cada associação pode trabalhar de uma maneira a prática da nova biblioteconomia. No nosso caso, aqui em Minas Gerais, né, a gente tem a BMG, Associação de Bibliotecários de Minas Gerais, e de que maneira que a gente pode trabalhar essa concepção de nova biblioteconomia, dando oportunidade para que os nossos bibliotecários daqui possam conversar. E é isso que a BMG tem feito aqui. Durante o ano passado todo, a gente teve muitas rodas de conversa sobre diferentes temas, né? E os bibliotecários, eles puderam opinar sobre quais as conversas, quais os debates que eles queriam trabalhar. Então, a gente teve rodas de conversa sobre periódicos, né? De que maneira os bibliotecários poderiam fazer as publicações, quais eram as revistas mais apropriadas, rodas de conversa sobre clube de leitura, né? E a gente levando em consideração que o conhecimento ele é construído por meio dessas conversas, que maneira melhor a associação poderia possibilitar essa construção de novos conhecimentos, possibilitar novos insights, né? Porque quando a gente está conversando, quando a gente está discutindo com o outro um assunto, a gente tem vários insights, né? A gente tem várias ideias, várias ações, e é sempre junto que a gente aprimora, que a gente melhora o que a gente está construindo. Então, a biblioteconomia ela ganha muita força quando a gente faz alguma coisa juntos. Então, no caso da BMG que eu mencionei, teve essas rodas de conversas. No ano anterior, ao ano passado, 2018, a gente teve lançamentos de livros, né, sobre algumas dessas conversas. Esse ano, se Deus quiser, né, pós-quarentena, a gente vai ter lançamento de mais 2 novos livros sobre discussões que foram pautadas nessas rodas de conversa. Então, o movimento associativo ele pode agregar os bibliotecários, porque fica cada um no seu local de trabalho, né, cada um no seu cantinho. Às vezes a gente nem sabe o que o outro bibliotecário está fazendo, e é uma oportunidade também de dar visibilidade ao trabalho que o outro vem fazendo, né? Às vezes o outro já está exercendo uma nova biblioteconomia e nem sabe que é uma nova biblioteconomia, né? Os exemplos é que nos inspiram. Nossa, mano, muito obrigado. Foi muito maravilhoso te ouvir. Tem várias coisas que a gente pega com a sua fala. Por exemplo, quando você fala em também conhecer um pouco da nossa história enquanto área aqui no Brasil e da sua busca por algumas bases de dados, eu penso quanta coisa boa e maravilhosa a gente não encontra nos números iniciais da década de 70 e 80 da revista de biblioteconomia da Escola
de revista, da Escola de Biblioteconomia aí da UFMG, na Ciência da Informação. A FEBAB está com um repositório agora com os anais dos primeiros CBBDs publicados, que está um negócio assim maravilhoso, muito. Quando a gente pensa que o próprio Paulo Freire abriu um CBBD, acho que na década de 80, no início, quando a gente pega o primeiro capítulo do A Importância do Ato de Ler e vê lá que foi uma conferência num CBBD, e nisso é muito legal ouvir da sua trajetória e da sua participação no CBBD de 2015. E eu falo isso porque tem muitos colegas ainda estudantes da graduação assistindo. Isso também fica como um convite para participar das próximas edições do evento e participar desses encontros, eventos, congressos é sempre muito importante. Eu ainda não pude ir num CBBD, infelizmente. Olha, aqui 2015 foi aqui do lado do Rio, São Paulo, e ano passado foi Espírito Santo do lado também, mas não consegui, infelizmente. Te agradeço também por... Espero aí 2021. Eu comecei a frequentar CBBD na graduação, né? Meu primeiro CBBD foi em 2013, em Florianópolis, né? Então a experiência de CBBD é muito rica, né? Bastou o primeiro para que eu me apaixonasse pelo evento. Então vale muito a pena. Fica o convite para você, para os outros colegas da graduação, bibliotecários, que tem muitos que nunca foram também. O pessoal está me passando aqui que a conferência do Paulo Freire no CBBD foi de 82. Isso daí, o casal passou a informação para a gente. Aí é muito lindo e muito rico pegar isso, por exemplo. Te agradeço por compartilhar do seu estágio docente. Também é sempre gratificante ouvir dessas experiências. E eu vou pedir também eu vou fazer ainda um comentário, que é quando você fala dessa nova biblioteconomia, uma questão de visão de mundo que está diretamente relacionada a como as pessoas aprendem. Você pode comentar isso um pouquinho mais? Posso. É porque se a gente for parar para pensar na nossa biblioteconomia tradicional, que é a biblioteconomia que a gente praticou até então, a nossa visão de mundo ela sempre esteve muito centralizada nas nossas funções, né, nas nossas ferramentas, né, no que a gente usa para organizar a informação propriamente. E o David Links, ele nos convida a reorientar essa visão de mundo, né, tendo como a missão estipulada, né, essa missão que, independentemente do local que a gente vai atuar, ela não muda, né, então ela já é uma diretriz, independentemente se o livro acabar, se for só livro eletrônico, o que quer que aconteça no futuro, a minha missão é essa. Então, ele reorienta essa visão de mundo dos artefatos, dos objetos, de tudo que a gente tanto considerou como base da biblioteconomia no passado, reorientar para os processos de aprendizagem. Então, essa nova biblioteconomia, né, a biblioteconomia que a gente pode dizer, a biblioteconomia do presente e a biblioteconomia do futuro, ela é voltada para a aprendizagem. A gente vive nesse contexto informacional diferenciado, ou seja, a gente está conversando aqui por uma live, né, na internet, no Instagram, né, que é uma rede social, não é um meio oficial, né? Então, de que maneira a gente poderia exercer essa nova biblioteconomia aqui? A gente já está exercendo essa nova biblioteconomia aqui, porque nós estamos conversando, né, estamos propiciando novos insights, novas conversas, novas ideias para as pessoas que estão aqui conversando, vocês estão me dando novas ideias, novas perspectivas sobre o conhecimento que eu pesquiso. Então, isso é essa nova visão de mundo da biblioteconomia. Ela transcende as barreiras do edifício biblioteca, que a gente tanto dá valor, transcende as barreiras das prateleiras cheias de livro, transcende as barreiras da representação descritiva, dos processos de classificação, de seleção de acervo, e passa para barreira, a gente tira essas barreiras, na verdade, né? A gente vai para o lado do usuário, do membro da comunidade, né? O Links, ele nos convida a realmente dar as mãos para esse membro da comunidade, caminhar junto com ele, né? Ver quais são as necessidades dele, o que ele quer aprender, né? Motivá-lo a participar, porque não é fácil a gente propor várias ações dentro da biblioteca e a gente vê que não tem ninguém. Por que não tem ninguém na biblioteca? Né? A gente tem que conhecer, em primeiro lugar, essas pessoas para a gente oportunizar esse espaço de aprendizagem e de conhecimento. Eu vejo muitas programações de bibliotecas, eu não vou mencionar aqui,
quais bibliotecas, que muitas vezes ficam esvaziadas, né? Mas às vezes as pessoas não se sentem parte daquela comunidade, não se sentem parte da biblioteca, né? E essa é outra mudança paradigmática que Lenz defende, tornar a biblioteca parte, né, da vida das pessoas. Então, se a pessoa não se sente à vontade dentro da biblioteca, vamos sair um pouquinho para fora da biblioteca e vamos conversar com essas pessoas, vamos nos aproximar. A gente está num lugar muito confortável atrás do balcão, né, classificando no setor de referência, né, e aí a gente fica se questionando, mas aqui tem tanta coisa bacana para oferecer para o outro, a gente promove isso, promove aquilo e blá, 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 mas e aí? Por que as pessoas não estão indo? Né? Será que não sou eu que preciso sair um pouquinho e mostrar todo o potencial que essa instituição milenar tem a oferecer hoje? Né? Não adianta a gente dizer que a gente tem tecnologias X, Y, Z na biblioteca de maneira a atrair, porque tem muito membro de comunidade, muito usuário que tem essas tecnologias em casa. Né? E se ele tiver que escolher entre usar em casa e usar na biblioteca, ele quer o mais cômodo, quer usar em casa. Então, o que vai fazer essas pessoas irem à biblioteca? Né? Essa oportunidade de construção de conhecimento, ela deve ser real. Ela não deve ser só no meu discurso aqui no Atlas da Nova Biblioteconomia do Lenz. A gente deve fazer valer esse novo paradigma, essa nova visão de mundo que é baseada em aprendizagem, em conversas, em conhecimento. Manu, muitíssimo obrigado de novo. Foi um prazer, foi uma alegria te ouvir, te conhecer. Espero que a gente se encontre pessoalmente numa oportunidade pós-pandemia. Então, gente, eu vou encerrar a live de hoje. Vou lembrar vocês que a live de amanhã também é com uma doutoranda do PPGC e UFMG, que é a Natália Romero. A Natália, que é uma amiga pessoal aqui do Rio de Janeiro, ela é licenciada em Biblioteconomia, também pela Unirio. Amanhã ela vai falar sobre os estudos de gênero na ciência da informação. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui até agora. E é isso. Manu, muitíssimo obrigado. Gente, até amanhã. Boa noite para todo mundo. Boa noite.